Eu quero dizer, meus amigos, para que você não se escandalize em nenhum momento da sua vida, se você estiver perdendo tudo à sua volta, seu trabalho, suas empresas, seu dinheiro, seus amigos, né? O métier, né? A elite que você frequentava, as velhas amizades, os parentes, né? Isso é necessário. É necessário perder os porcos para que podemos ser libertos das legiões. Quero deixar essa palavra no início dessa mensagem. Não se escandalize se você estiver perdendo algo em sua vida. Se você estiver perdendo trabalho, empresa, dinheiro, carro, casas, não se preocupe. Jesus está agindo na sua vida, fazendo com que seus porcos se percam, para que as legiões demoníacas de suas vidas venham ser removidas, para que verdadeiramente você possa estar assentado, vestido em imperfeito juízo no serviço de Cristo. Ouça essa mensagem com carinho. Olá, meus amigos. Quero meditar uma palavra com vocês hoje. É uma pergunta, na verdade, né? O que tem mais valor? A libertação da sua vida ou a riqueza que você possui? Na mente de muitos, o que tem mais valor, na mente da maioria, né? O que tem mais valor são as riquezas que possuímos. Uma das grandes manifestações da cultura romana, até Paulo escreve para os romanos falando sobre isso, é que uma das manifestações de Deus na mentalidade do povo romano era comida, bebida e gozo, alegria. Por isso que Paulo fala, o reino dos céus não é comida nem bebida. Porque a ostentação, irmão, a tranquilidade de comer e beber, realmente nos dá a entender de que Deus está conosco. Muitas das vezes, meu querido amigo, minha querida amiga, eu fico me perguntando e pedindo a Deus em minhas orações que me abandone, que remova de mim a feitiçaria do Evangelho. Do Evangelho, não do Evangelho de Cristo, mas desse Evangelho que nós já nascemos nele. Um Evangelho que, em todos os meus vídeos, amigo, a intenção do Espírito de Deus em mim é essa. É o anunciar essa podridão, essa nojeira que distorce e encaminha. E eu quero dizer isso para você, encaminha para o mau caminho. Eu quero dizer isso para você, que a nossa luta, amigo, não é contra a carne nem contra o sangue. Há algo por trás disso, amigo. Há algo por trás todos esses movimentos de Silas Malafaia, de Valdemiro, de R.R. Soares, de Macedo. Homens que infinitamente mais saem pela terra, pregando um evangelho onde a libertação espiritual da pessoa tem a ver com as suas finanças. E nós vamos ver no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 seguinte. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Gadara foi a única ou a segunda. Jesus fez duas viagens missionárias, uma para Gadara e a outra que me falha a memória agora. Né? E era uma região próspera. A região de Gadara, 10 cidades aproximadamente ali. Era uma região muito próspera de nobres, homens de muita posse financeira. Muita mesmo. Não era uma região fraca, não. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Você vai ver que nesse capítulo aqui, os demônios veem Jesus de longe e o adoram, porque reconhecem nele a sua santidade. Reconhecem ele como um ser superior, como o próprio Deus, nós vamos ver nos textos e outros textos mais.
coisas que hoje a gente fala que Jesus está conosco de uma forma muito subjetiva, não com temor e pesar no coração. Isso eu digo eu e todos nós, irmão. Por quê? Porque a feitiçaria do Evangelho que nos foi ensinada não nos dá temor, não nos dá um conhecimento exato de Deus, mas sim sempre uma visão próspera da vida. Não que Deus não faça isso, irmão, porque a Ele pertence o ouro e a prata. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jesus percebeu que ele não estava sozinho. E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Nós entendemos, a palavra legião significa 6.000 soldados. 6.000 homens. Você imagina a força desse demônio. A capacidade de destruição, de aprisionamento desse demônio. E o interessante é que esse demônio ele residia numa região muito próspera, muito rica. Não é à toa que ele estava ali, né? Porque quanto mais a riqueza existir no coração do homem, a prosperidade, sem o amor e a compreensão do Espírito trabalhando nesse coração, nós encontraremos sempre essa legião, irmão. Isso é um fato. Você vê aí vários pregadores na televisão. Eu vi um pregador falar que vai gastar 4 milhões num programa de 2 semanas. Ou um mês, se eu não me engano. Eu moro de aluguel, irmão. Se eu chegar para ele e pedir: Pastor, vamos para casa para mim, eu vou tomar uma costa de madeira de segurança dele, irmão. Ainda vai me chamar de vagabundo e preguiçoso. E essa é uma grande realidade. Então, você vê que existiam muitos demônios com esse homem numa região próspera. Então, prosperidade não significa que haverá libertação, irmão. Então, o que aconteceu? E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. Ele gostava de ficar ali naquela província, essa entidade maligna, de repousar naquelas mentes. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E o judeu não comia carne de porco e nem gostava de porco. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, aqueles espíritos eram vários, imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos. E se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e perfeito juízo. Uma das grandes manifestações de Deus quando Ele liberta uma pessoa, Ele faz com que essa pessoa descansa. O ato de estar assentado em toda a Bíblia significa, quando você vê alguém dizendo eu estava assentado, ou algum profeta estava assentado, ou eu vi Deus assentado, significa, simbolicamente, é uma linguagem, é um hebraísmo, é uma linguagem poética, é um símbolo, é uma tipologia, simboliza aquele que está seguro, aquele que está em grande tranquilidade, aquele que está muito à vontade. O gadareno estava assentado, ou seja, muito seguro, muito à vontade com Cristo, vestido, trocado as suas vestes, porque ele só andava nu, e em perfeito juízo. Em maduro, a palavra perfeita é teleios, compreendendo todas as coisas que Jesus lhe dizia. E temeram, porque viram isso acontecer na vida daquele homem. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar que saísse dos seus termos, da sua região, volte para a sua terra, Jesus. E entrando ele no barco, rogava-lhe porque fora endemoniado. O gadareno estava pedindo a Jesus que deixasse que viesse andar com ele. Mas Jesus lhe disse não permitiu, mas disse: vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes quão grande coisa do Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Criou um missionário, deixou a sua semente na região de Gadara. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Uma das coisas que eu quero me prender de forma muito rápida, irmão, é que na região de Gadara era uma região nobre,
de muitos homens, aonde uma das economias predominantes naquela região era a criação de porcos, como nós vimos. Os pastores tiravam seus sustentos de porcos. E era uma região muito rica, como eu já disse. Eles foram correndo porque viram o seu sustento de trabalho se precipitar ao mar. Os chefes dos pastores, donos dos porcos, vieram e rogaram a Jesus, irmão, que ele viesse se retirar. Tu imagina, Jesus ia acabar com os porcos toda a região de Gadara. Então nós vemos nessa situação, como acontece muito no dia de hoje, que é muito mais importante ter o sustento do que ser liberto. Eles não se preocuparam em nenhum momento e não se alegaram em nenhum momento com a libertação do homem que vivia anos aprisionado por uma entidade maligna, mas sim com sua riqueza, com seu sustento. Eles não se preocuparam, irmão, em nenhum momento com a questão de que uma alma foi liberta. E isso acontece no dia de hoje, de forma frequente e abundante, mais do que no tempo de Gadara. Então, irmãos, eu vi irmãos nossos que compreendem, que entenderam o Evangelho, abandonarem a fé, a prática da fé, porque não é fácil abandonar a Cristo. Não tem como, irmão, essa mentalidadezinha evangélica. Eu estou deixando o Senhor. Ninguém deixa-o. Não há como. Isso é uma outra mensagem que um dia iremos pregar. Deus está em tudo e em todos, operando todas as coisas, irmão. Mas o feitiço do evangélicos que pregam hoje nos dá entendimento. O irmão se desviou, o irmão foi para lá. Como? Para onde você vai fugir do Espírito do Senhor? Mas voltando, os pastores hoje, os evangélicos, eles entendem que a grande manifestação de Deus é a prosperidade. E nós vemos aqui que Jesus tirou o sustento do povo de Gadara, daquela região onde ele botou os pés. E os donos dos porcos vieram rogar a Jesus. Eu encontrei pessoas no Evangelho, crentes ou cristãos, que abandonaram, que voltaram atrás, irmão. Não quiseram mais exercer a sua prática de fé, porque perderam suas empresas, irmão. Mas eles não estavam entendendo, como Jesus mesmo disse, o que eu faço agora não entendes, entenderás depois, que a forma da libertação deles espiritual dependia da perda daquela riqueza, porque aquela riqueza os aprisionava, irmão. Aquela riqueza os escravizava, os impedia de enxergar que o mais importante era dar tempo ao Espírito do Senhor a libertar, a trabalhar nas suas vidas. E enquanto eles fossem homens, chefes das suas empresas, pastores de porcos, dependendo daquelas coisas demoníacas que eles viviam fazendo, e mesmo como evangélicos, eles não alcançariam a salvação de suas vidas. E isso acontece muito no dia de hoje, irmão. Eu vejo irmãos dizendo, como você vê muito, principalmente a IURD, que uma das grandes manifestações de Deus na tua vida é esse besteirol que eles pregam, irmão, de que há prosperidades. A principal manifestação de prosperidade é o homem estar tranquilo, assentado, descansando, entendendo, vestido, não mais nu, e acima de tudo, em perfeito juízo, em maduro juízo, em teleio. O que sabe que é perfeito juízo? Aquele que no seu entendimento não precisa procurar mais nada. Não procurarás mais em Gandhi, mas em Rivaio, em Denis em Allan Kardec. Não procurará mais em Buda. Não procurará mais no Macedo, no R.R. Soares, no Fábio. Não procurará mais em ninguém. Serás senhor da sua vida. Será rei do seu momento. Será um homem com completa compreensão do entendimento do Evangelho, daquele que o libertou. Não mais confiará nos seus porcos, na sua riqueza, mas entenderás que é necessário perder algumas coisas à nossa volta, irmão, para alcançar pleno juízo. Irmão, o que não falta hoje é evangélico preocupado com o que há de comer, beber e vestir. O que não falta hoje é essa besteira que tu ensina na igreja. Eu vou te dizer aí uma coisa, irmão. Nós não estamos desviados. Não. Nós pregamos um evangelho desviado, aonde associamos os bens materiais com a libertação e com o entendimento. Mas enquanto isso, continuamos com as nossas legiões nas mentes. Os gadarenos pediram a Jesus que viesse se retirar para que ele não acabasse com a manada toda de porcos. Com todo
os nossos rebanhos de porcos, vamos dizer assim. Aonde está hoje, meu irmão, a sua riqueza que você não quer perder? O jovem rico, quando se aproximou de Cristo, Jesus fez um convite para lhe dar toda a sua riqueza. Eu vou te colocar uma coisa aqui, irmão. A Bíblia diz que o dinheiro não é maligno. O amor ao dinheiro é maligno. Não o dinheiro. O dinheiro tem muitas utilidades, pois tudo que você vê, irmão, é formado no seio de Cristo. Então o que acontece é o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é o meio, porque tudo deve começar em Deus e terminar em Deus. O meio somos nós. A minha bicicleta, o meu carro. Irmão, empresta o meu carro, toma. Irmão, empresta a minha bicicleta, toma. Isso é o meio. O meu final é Cristo, o meu começo é Cristo. O meio é o que Deus me traz na minha vida, o que eu alcanço com o suor do meu trabalho e aquilo que Deus me dá com o seu amor, com a sua graça, com a sua divina graça em minha vida, a cada dia acrescentando algo novo. Então lembre-se disso, irmão. Os meios, os porcos de nossa vida devem ser perdidos, devem ser precipitados no despenhadeiro. Aonde está hoje o seu porco? Aonde está hoje o teu sustento? Aonde te impede de enxergar que a mais preciosa libertação do teu irmão? Aonde a tua riqueza impede de ver? E a tua riqueza não significa somente o mundo físico, mas simboliza também o mundo espiritual, simboliza também as coisas materiais da sua vida, as coisas sentimentais. Aonde está hoje a sua riqueza e os seus porcos que impede de você contemplar verdadeiramente a liberdade de um gadareno à sua volta, de alguém que você sabe que é um gadareno, que necessita de Cristo, mas você necessita muito mais da perda dos seus porcos do que o gadareno ser liberto dos demônios. Então que Deus, que Cristo atue de forma dupla em nossa vida, removendo as legiões de nossas mentes, impregnada pela feitiçaria, pela magia que os evangélicos e o evangelho podre traz hoje na sua vida, que não há sofrimento, não há perda, e ao mesmo tempo os nossos porcos se vão pelos despenhadeiros, para que haja uma libertação perfeita, como está no texto. O gadareno estava assentado, vestido e de perfeito juízo, ou seja, compreendendo todas as coisas de forma madura e entendendo a Cristo a ponto. Eu vou te dizer isso. Quando Cristo realmente libertar a nossa mente das legiões escondidas nos nossos porcos, na nossa cultura, no nosso ser, na nossa magia desse evangelho, uma das primeiras manifestações é estar assentado tranquilo e seguro, que simboliza isso, à vontade, estar vestido, não mais nu, não mais envergonhado, sem nenhuma vergonha, e estar em perfeito juízo, não tendo mais necessidade de buscar nada à sua volta. 5 horas não vale a pena ver de novo, 10 horas vendo filme, indo para o cinema para gastar meu tempo, mas o último fator desse acontecimento é querer seguir a Cristo para onde Ele for. Mas aí nós vamos entender que vai ser necessário, irmão, você anunciar a libertação de Cristo que Ele causou em sua vida onde você esteja. Então, irmão, deixa essa palavra, que Cristo venha remover toda a nossa riqueza, os nossos porcos. E nós não devemos pedir a Cristo quando estiver perdendo-nos algo em nossas vidas, para que Ele se afaste de nós, para nós não continuarmos perdendo nada, mas que Ele venha remover totalmente as legiões ocultas na nossa casa, nos nossos afazeres, na nossa conversa, na nossa televisão, na nossa cultura, na nossa mentalidade, e venha precipitar em nossos porcos a total libertação. Que Cristo venha remover de nós, do nosso conceito, os gadarenos, os porcos e as legiões escondidas. E que nunca o meu dinheiro, a minha mentalidade de riqueza financeira, de prosperidade financeira, venha a ser colocada em pauta como manifestação da presença de Deus. Porque Deus está presente na minha vida, transformando o que eu sou e não o que eu tenho. Que Deus liberte você da sua legião.